Vamos continuar a leitura do Diário de Santa Faustina? Nós paramos no parágrafo 327, mas antes eu te convido a uma Ave Maria. Eu vou rezar em latim, mas você fique à vontade para rezar da forma como você se sentir mais à vontade com Nossa Senhora. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com espírito de penitência para expiação dos meus numerosos pecados, de trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações, de trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar sobretudo com pureza de intenção, com desapego de mim mesmo, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta de que deverei dar, do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos tão funesta obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação ao patriarca São José. Tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Parágrafo 327, Diário de Santa Faustina. Em determinado momento, o confessor perguntou-me como deveria ser colocada essa inscrição, visto que tudo isso não cabia nessa imagem. Respondi que rezaria e responderia na semana seguinte. Quando saí do confessionário e estava passando diante do Santíssimo Sacramento, recebi a compreensão interior de como deveria estar esta inscrição. Jesus me lembrou o que tinha dito na primeira vez, isto é, que 3 palavras devem ser salientadas, e elas são: Jesus, eu confio em vós. Compreendi que Jesus desejava que seja colocada toda a fórmula, mas não me deram uma ordem clara em relação a essas palavras. Ofereço-vos aos homens um vaso, com o qual deve vir buscar graças na fonte da misericórdia. O vaso é a imagem com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Parágrafo 328. Ó amor puríssimo, reinai totalmente no meu coração e ajudai-me a cumprir a vossa santa vontade de maneira mais fiel. 329. No final do retiro de 3 dias, tive uma visão. Estava andando por um caminho acidentado, tropeçando a cada passo, e vi que me acompanhava alguém que teimava em me amparar. Eu não gostava disso e pedi que se afastasse de mim porque queria caminhar sozinha. Mas a figura, que não consegui reconhecer, não me largava nem por um momento. Fiquei impaciente com isso, voltei-me para ela e afastei de mim. Nesse momento, reconheci que a personagem era a Madre Superiora e, nesse momento, vi que não era ela, mas sim Jesus, que olhou bem fundo para mim e me deu a conhecer como fica magoado quando eu, mesmo nas mínimas coisas, não procuro cumprir a vontade da Superiora, que é a minha vontade. Aqui está grifado em negrito, que é quando Jesus narra, né, as falas dele. Pedi perdão ao Senhor e guardei esta advertência no fundo do coração. 330. Uma vez o confessor me pediu para que eu rezasse em sua intenção. Comecei uma novena à Mãe de Deus. Essa novena consistia em rezar 9 vezes a Salve Rainha. No final da novena, vi a Mãe Santíssima com o menino Jesus nos braços e vi também meu confessor, que estava ajoelhada aos pés e conversava com ela. Não compreendi o que ele dizia à Mãe Santíssima, pois eu estava ocupada conversando com o menino Jesus, que desceu dos braços dela e aproximou-se de mim. Não me cansava de admirar a sua beleza. Ouvi depois algumas palavras que a Mãe Santíssima lhe dizia, mas não ouvi tudo. E são as seguintes: não sou apenas a Rainha do céu, mas também a Mãe de Misericórdia e tua mãe. E nesse momento estendeu a mão direita, na qual segurava o manto, e cobriu com ele o sacerdote. No mesmo instante, a visão desapareceu. Parágrafo 331. Oh, que grande graça é ter a guia da alma! Progride-se mais depressa na virtude, conhece-se mais claramente a vontade de Deus, cumpre-se mais fielmente essa vontade divina, anda-se por um caminho certo e seguro. O guia sabe contornar os rochedos contra os quais a alma poderia quebrar-se. Deus me deu essa graça bastante tarde, mas alegro-me muito com ela, vendo como Deus se conforma com os desejos do guia espiritual.
Cito um fato entre os milhares que me acontecem. Como de costume, à noite eu estava pedindo a Nosso Senhor para me fornecer os assuntos para a meditação de amanhã. Recebi a resposta. Medita sobre o profeta Jonas e sobre sua missão. Agradeci ao Senhor, mas na minha alma comecei a refletir. Que meditação diferente das outras. Todavia, com toda a força da alma procurava refletir e encontrei em mim mesma nesse profeta, no sentido de que também eu muitas vezes me excuso diante de Deus, pensando que uma outra pessoa cumpriria melhor a sua santa vontade e não compreendendo que Deus pode tudo e que tanto melhor aparecerá o seu poder. Quanto mais imperfeito é um instrumento, Deus esclarece-me isso. À tarde, era a confissão da comunidade. Quando apresentei ao diretor a minha alma, o medo que me envolve em virtude dessa missão, para o qual Deus está me utilizando como um instrumento incompetente, respondeu-me o diretor espiritual que queiramos ou não, somos obrigados a cumprir a vontade de Deus. E deu-me o exemplo do profeta Jonas. Terminada a confissão, fiquei pensando de onde o confessor sabia que Deus me havia mandado meditar sobre Jonas, pois não lhe falei disso. Então ouvi estas palavras. O sacerdote, quando me substitui, não é ele quem age, mas eu através dele. E os seus desejos são meus desejos. Vejo como Jesus defende os seus representantes. Ele mesmo se faz presente nas ações deles. Parágrafo 332. Quinta-feira. Quando comecei a hora santa, queria me concentrar na agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras. Então ouvi na minha alma a voz. Medita sobre os mistérios da encarnação e, de repente, surgiu diante de mim o menino Jesus radiante de beleza. Disse-me quanto agrada a Deus a simplicidade da alma. Embora a minha grandeza seja inconcebível, convivo somente com os pequeninos. Exijo de ti a infância espiritual. 333. Vejo agora claramente como Deus age através do confessor e como é fiel nas suas promessas. Há 2 semanas que o confessor manda que eu reflita sobre essa infância espiritual. No começo, eu senti uma certa dificuldade, mas o confessor, não levando em conta a minha dificuldade, ordenou que eu continuasse a meditar sobre essa infância espiritual. Na prática, esta infância se manifesta da seguinte maneira. A criança não se preocupa com o passado nem com o futuro, mas aproveita o momento presente. Quero estimular na irmã esta infância espiritual e faço muita questão disso. 334. Vejo como o Senhor está atendendo aos desejos do confessor. Dado que agora não se apresenta diante de mim como um mestre, mas na plenitude das forças e da sua maturidade humana, mas como uma criancinha. É o Deus transcendente a todo entendimento que desce a mim como uma criancinha. Contudo, o olhar da minha alma não se detém nesta aparência. Embora assumais a forma de uma criancinha, eu o vejo em vós o Senhor dos Senhores, imortal e ilimitado, a quem glorificam, dia e noite, os espíritos puros, por quem ardem os corações dos serafins com o fogo do mais puro amor. Ó Cristo, ó Jesus, desejo superá-los no amor para convosco. Peço-vos desculpas, espíritos puros, pela ousadia de me comparar a vós. Eu sou o abismo da miséria, o precipício do nada, mas vós, ó Deus, que sois o abismo inconcebível da misericórdia, absorvei-me como o calor do sol absorve uma gota de orvalho. O vosso olhar amoroso preenche todo o abismo. Sinto-me imensamente feliz por esta imensa grandeza de Deus. E só entrevê-la me basta para ser feliz por toda a eternidade. 335. Em determinado momento, quando vi Jesus em forma de uma criancinha, perguntei: Jesus, por que agora conviveis comigo assumindo a forma de uma criancinha? Afinal, assim mesmo, eu reconheço em vós o Deus inconcebível, meu Criador e Senhor. Jesus me respondeu que enquanto eu não aprender a simplicidade e a humildade, conviverá comigo como uma criancinha. 336. Em 1934, durante a Santa Missa, na qual Nosso Senhor estava exposto no Santíssimo Sacramento, vi antes da Santa Comunhão 2 raios que saíam da Santíssima Hóstia, iguais aos que estão pintados na imagem, um vermelho e outro pálido. Refletiam-se em cada uma das irmãs e nas educandas, mas não em todas da mesma maneira. Em algumas,
mal estavam esboçados. Deu-se isso no dia em que terminou o retiro das meninas. 22 de novembro de 1934. Em determinado momento, o diretor espiritual mandou que eu refletisse profundamente sobre mim mesma e me examinasse, para ver se eu não tinha algum apego a alguma coisa ou criatura ou a mim mesma. E se não havia em mim tagarelice desnecessária, porque tudo isso impede que nosso Senhor se sinta à vontade na minha alma. Deus tem ciúme do nosso coração e quer que amemos somente a Ele. 338. Quando comecei a refletir profundamente sobre mim mesma, não percebi que tivesse apego a qualquer coisa. Mas, como em todas as minhas coisas, também aqui tenho receio de mim e não confiava em mim mesma. Cansada com essa investigação minuciosa, fui adiante do Santíssimo Sacramento e roguei ao Senhor com toda a força da minha alma. Jesus, esposo meu, tesouro do meu coração, vós sabeis que conheço somente a vós e não conheço outro amor além de vós. Mas, Jesus, se eu tiver que me apegar a qualquer coisa além de vós, peço-vos e suplico-vos. Jesus, pela força da vossa misericórdia, enviai-me à morte imediata, porque prefiro 1000 vezes morrer a ser infiel a vós na mínima coisa. Parágrafo 339. Nesse momento, Jesus surgiu de repente diante de mim, vindo não sei de onde, resplandecente de beleza incriada, vestindo de branco e com os braços erguidos. Disse-me essas palavras: minha filha, o teu coração é o teu repouso e o meu agrado. Nele encontro tudo o que me nega tão grande número de almas. Diz-me ao meu representante. E nesse momento não vi mais nada, apenas todo um mar de consolos inundou a minha alma. 340. Compreendo agora que nada me pode deter no meu amor para convosco, Jesus. Nem o sofrimento, nem as contrariedades, nem o fogo, nem a espada, nem a própria morte. Sinto-me mais forte que tudo isso. Nada pode ser comparado com o amor. Vejo que as mínimas coisas realizadas por uma alma que ame sinceramente a Deus têm um valor imenso aos olhos dos santos. Certo dia pela manhã, quando abri o portão para deixar entrar o nosso pessoal, que distribuem o pão, entrei por um momento na capela para fazer uma visita a 1 minuto, Jesus, e renovar as intenções do dia. Ó Jesus, eis que hoje ofereço todos os sofrimentos, mortificações, orações na intenção do Santo Padre, para que aprove a festa da misericórdia. Mas, Jesus, tenho mais uma palavra para vós. Estou muito admirada por me mandares falar desta festa da misericórdia, visto que uma festa assim, dizem-me, já existe. Então, por que tenho que falar disso? E Jesus me respondeu: quem dos homens sabe dela? Ninguém. E até aqueles que devem divulgar e ensinar os homens sobre a misericórdia, eles mesmos muitas vezes não o sabem. Por isso desejo que esta imagem seja solenemente abençoada no primeiro domingo depois da Páscoa e que receba a veneração pública para que toda a alma possa saber disso. Fazer uma novena na intenção do Santo Padre, a qual deve consistir os 33 atos, isto é, repetindo tantas vezes a oração à misericórdia que te ensinei. Parágrafo 342. O sofrimento é o maior tesouro na terra, purifica a alma. No sofrimento conhecemos quem é nosso verdadeiro amigo. O verdadeiro amor é medido com o termômetro dos sofrimentos. 343. Jesus, agradeço-vos pelas pequenas cruzinhas diárias, pelas contrariedades nos meus planos, pelas dificuldades na vida em comum, pela má interpretação das minhas intenções, pela humilhação que sofro dos outros, pelo procedimento rude comigo, pelos julgamentos injustos, pela saúde fraca, pelo esgotamento físico, pela abnegação da vontade própria, pelo aniquilamento do próprio eu, pela incompreensão em tudo, pelos transtornos de todos os meus planos. Agradeço-vos, Jesus, pelos sofrimentos interiores, pela aridez do espírito, pelos temores, os medos e incertezas, pelas trevas e pelas pressas, e pela espessa obscuridade interior, pelas tentações e diversas provações, pelos tormentos que são difíceis de exprimir, e especialmente por aqueles em que ninguém nos compreenderá, pela hora da morte, pela dificuldade na luta dela, por toda a sua amargura. Agradeço-vos, Jesus, porque fostes o primeiro a beber desse cálice de amargura, antes de o entregardes a mim já atenuado.
Eis que aproximei os lábios do cálice da vossa santa vontade. Seja feito em mim tudo de acordo com o vosso querer. Seja feito comigo o que vossa sabedoria planejou antes dos séculos. Desejo escutar o cálice dos destinos até a última gota, sem investigar seus significados. Na amargura está a minha alegria, no desespero, a minha confiança. Em vós, Senhor, tudo o que dá o vosso coração de Pai é bom. Não proferindo consolos às minhas amarguras, nem amarguras aos consolos, por tudo vos agradeço, Jesus. Minha delícia é contemplar-vos, Deus inconcebível. Nessas misteriosas experiências permanece-se o mesmo Espírito. Assim, sinto que estou na minha casa. Conheço bem a morada de meu esposo, sinto que não existe em mim uma gota de sangue sequer, que não esteja inflamada de amor para convosco. Ó beleza não criada, quem vos conhece uma vez nada mais pode amar. Sinto o abismo extremo da minha alma e nada pode preenchê-la, a não ser o próprio Deus. Sinto que estou afundando nele como um grãozinho de areia no oceano profundo. Datado de 20 de dezembro de 1934. Que linda oração da santa, né? Possamos inspirar. 334. Em determinado momento à noite, quando entrei na cela, vi Nosso Senhor exposto no ostensório, como que se fosse ao ar livre. Aos pés de Jesus estava o meu confessor e atrás dele um grande número de eclesiásticos de alto grau, cujas vestes eu nunca tinha visto, nem ser da mesma visão. E atrás deles havia membros da vida consagrada. Mais além, vi grandes multidões de pessoas que na minha vista não podiam abarcar. Vi saindo da hóstia esses dois raios, tal como na imagem, que se uniam estreitamente, mas não se misturaram, e passaram as mãos do meu confessor e depois as mãos desses religiosos. De suas mãos, passaram as pessoas e voltaram à hóstia. E nesse momento, me vi na cela, como se mal tivesse acabado de entrar. Quando durante a semana tive que ir confessar-me, encontrei meu confessor celebrando a Santa Missa. Na terceira parte da missa, vi o menino, Jesus, um pouco menor do que de costume, e com uma túnica diferente, roxa, pois normalmente tem uma branca. Véspera de Natal, pela manhã, durante a Santa Missa, senti a proximidade de Deus e o meu espírito irresistivelmente mergulhou nele. Então, ouvi essas palavras: Tu és minha agradável morada, em ti repousa o meu espírito. Após essas palavras, senti o olhar do Senhor no fundo do meu coração. E vendo a minha miséria, humilhava-me em espírito e admirava a grande misericórdia de Deus, que fez esse Senhor Altíssimo aproximar-se de uma tão grande miséria. Durante a Santa Comunhão, a alegria inundou a minha alma. Sentia que estou estreitamente unida com a divindade. A sua onipotência envolveu todo o meu ser. Ao longo do dia, senti a proximidade de Deus de uma maneira especial. E embora as obrigações durante todo esse tempo não me permitissem ir por um momento sequer à capela, não houve momento em que eu não estivesse unida com Deus. Sentia-o em mim de maneira mais sensível do que em outras ocasiões. Saudava sem cessar a Mãe de Deus, procurando adentrar no seu espírito, e pedia-lhe que ensinasse o verdadeiro amor de Deus. Então ouvi essas palavras: Esta noite, durante a Santa Missa, partilharei contigo o segredo da minha felicidade. Tivemos a ceia das 6 horas, apesar da alegria e da algazarra exterior que ocorre por ocasião da partilha do pão ázimo, pela troca dos votos e felicitações, nem por um momento perdi a consciência da presença de Deus. Após a ceia, apressamo-nos com o serviço e às 9 horas pude ir à capela para a adoração. Recebi a autorização para não me deitar logo, mas esperar a missa do galo. Fiquei imensamente feliz, pois das 9 à meia-noite tinha um tempo livre. Das 9 às 10 fiz a adoração na intenção dos meus pais e de toda a minha família. Das 10 às 11 fiz a adoração na intenção do meu diretor espiritual. Primeiramente agradeci a Deus por se ter dignado dar-me esse grande auxílio visível na terra, como me havia prometido. E também pedi a Deus luzes para que Ele pudesse conhecer minha alma e dirigir-me de acordo com a vontade de Deus. Das 11 à meia-noite rezei para a Santa Igreja e para o clero, pelos pecadores, pelas missões, pelas nossas casas. Ofereci as indulgências pelas almas do purgatório. 347. Meia-noite, missa do galo. Logo que teve início a Santa Missa, começou a envolver-me o recolhimento interior e a alegria inundou a minha alma. Durante o ofertório, vi o menino Jesus sobre o altar de uma beleza incomparável. O menino ficou olhando para todos o tempo todo, estendendo suas mãozinhas.
No momento da elevação, não olhava para a capela, mas para o céu. Após a elevação novamente, olhava para nós, mas por pouco tempo, porque, como de costume, foi partido e consumido pelo sacerdote. Nessa altura, já tinha a túnica branca. No dia seguinte, tive a mesma visão, e no terceiro dia também. É difícil expressar a alegria que se sentia na minha alma. Essa visão repetiu-se 3 vezes nas Santas Missas, da mesma maneira, nas primeiras do ano de 1934. Parágrafo 348. Na primeira quinta-feira, depois do Natal, esqueci completamente que era quinta-feira e por isso não fiz a adoração. Junto com as irmãs, fui ao dormitório às 9 horas. Estranhamente, não conseguia dormir, parecia-me que ainda não havia cumprido alguma coisa. Mentalmente passei em revista as minhas obrigações e não era capaz de me lembrar do que fosse. E isso durou até às 10 horas. Às 10 horas vi a face do Senhor martirizado. Então Jesus disse essas palavras: Esperei por ti para partilhar contigo o sofrimento. Pois quem compreende melhor o meu sofrimento do que a minha esposa? Pedi perdão a Jesus pela minha tibieza e, envergonhada, nem sequer olhava para o nosso Senhor, mas com o coração contrito, pedi que Jesus se dignasse dar-me um espinho da sua coroa. Jesus respondeu que me daria essa graça, mas só no dia seguinte, e a visão desapareceu. 349. De manhã, durante a meditação, senti um doloroso espinho do lado esquerdo na cabeça. O sofrimento durou o dia todo e eu meditava sem cessar como Jesus havia conseguido aguentar a dor de tantos espinhos em que tinha na coroa. Unia os meus sofrimentos aos sofrimentos de Jesus e ofereci-os aos pecadores. Às 4 horas, quando vim para a adoração, vi uma das nossas educandas oferecendo terrivelmente a Deus por pensamentos impuros. Vi também uma certa pessoa que era a causa do pecado dela. O temor atravessou a minha alma. Pedi a Deus pelas dores de Jesus que se dignasse arrancá-la dessa terrível miséria. Jesus respondeu-me que lhe concederia essa graça não por ela, mas sim atenção ao meu pedido. E então compreendi quanto devemos rezar pelos pecadores, especialmente pelas nossas educandas. Parágrafo 350. A nossa vida é verdadeiramente apostólica. Não consigo imaginar uma religiosa que viva nas nossas casas, ou seja, na congregação, que não tenha o espírito apostólico. O zelo pela salvação das almas deve arder em nossos corações. 351. Ó meu Deus, como é doce sofrer por vós, sofrer nos mais ocultos recônditos do coração e no maior segredo, arder em sacrifício, que por ninguém é notado, puro como um cristal, sem nenhum consolo nem compaixão. O meu espírito arde de amor ativo. Não perco tempo em fantasias e aproveito cada um dos momentos porque ele me pertence. O passado já não me pertence, o futuro não é meu. Procuro aproveitar o tempo presente com toda a alma. É isso. Vamos finalizar aqui no parágrafo 351. No próximo vídeo a gente continua no parágrafo 352. Quem nunca, né? Fica aí preso somente no passado, no futuro e não está tão imerso assim no presente, né? Em diálogo constante com o nosso Senhor. Eu direto, principalmente eu que venho aqui da comunicação, da área da criação, a minha mente ela costuma vaguear assim muito fácil, pensando, né, em coisas para fazer, em coisas para criar. Inclusive, criei o livro Cartas para Cristo Alemanha, um chamado à escrita desse ano jubilar da esperança, né, a primeira das 4 experiências que eu vou escrever, vou relatar em forma de livro, o meu processo de conversão e de peregrinação que estou fazendo nesse ano jubilar. Então, Cartas para Cristo Alemanha já está pronto. Estou finalizando Cartas para Cristo Espanha, onde fui visitar as terras de Santa Teresa d'Ávila. E por último será Cartas para Cristo Itália e o final no Brasil. Mais novidades vão vir para frente. Está gravado aqui um vídeo no meu canal, o meu testemunho, o lançamento do livro. E todo o propósito que eu revelei também, como que foi o grãozinho de mostarda que foi crescendo aí para germinar essa obra e as futuras que virão, se assim nosso Senhor permitir, se for da vontade dele. Bom, o site é eusourenata.org, está disponível para você comprar em várias plataformas, Amazon, Wiclap e Clube de Autores. E é isso. Vamos ficar aqui então com o parágrafo 352 para o próximo vídeo do Diário de Santa Faustina.
Se de alguma forma as leituras estão te ajudando aí a conhecer mais da vida dos santos, né? Para você aplicar aí como remédio na sua própria vida, deixe seu comentário, o que está te ajudando, se você ficou com alguma dúvida, né? A gente busca aqui procurar com os confessores, com as pessoas que me ajudam aqui. Graças a Deus eu tenho alguns amigos e irmãos para poder partilhar conhecimento. Posso deixar aqui para você também. É isso. Nos vemos no próximo vídeo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.